Junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BMC News, informação que gera valor. Boa volta, cara, demais. Foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho, deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI, e vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia! Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. Você, que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. As ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente e você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News, informação que gera valor. BMC News, informação que gera valor. Olá, muito boa tarde para você. Você piscou e a segunda-feira chegou e mais precisamente o BMC Stock. Eu sou o Maurílio Goldner, estou aqui cobrindo as férias do Gabriel Monteiro e juntos nós vamos acompanhar as informações do mercado financeiro agora, aqui no meio do dia. Então seja muito bem-vindo, agora é 1 da tarde mais 33 minutinhos. A gente tem análise técnica no programa, tem informações, notícias. A gente daqui a pouco vai checar como está o índice Ibovespa, como as bolsas de valores em todo o mundo, na Europa fecharam, nos Estados Unidos ainda estão abertas, como está o funcionamento do mercado nesse horário que é muito importante, né? E também um resuminho do que foi a segunda-feira. Nessa manhã, exatamente, a Bolsa de Valores brasileira abriu com perdas, os olhos voltados exatamente nos juros futuros da dívida americana. Petrobras perdeu bastante, a Vale também perdia. Mas aí, perto da hora do almoço, a Vale testou um patamar mais alto, adivinha o que rolou? O Ibovespa passou para o positivo e aí acelerou um pouquinho. Então, daqui a pouquinho, todos os detalhes a gente vai ver aqui na tela do movimento da Bolsa de Valores brasileiras. Aliás, na última quinta-feira, a B3 divulgou
que os investidores estrangeiros venderam quase 200 milhões de reais em ações na B3. Essa venda manteve o saldo do 10º mês do ano positivo em 142 milhões de reais. No ano, o acumulado está em 9 bilhões de reais. O Ibovespa, durante a semana passada, estava apresentando dificuldade de encontrar aquele caminho de alta, né? A gente registrou aqui, inclusive, 4 dias seguidos de baixa e chegou a atingir, inclusive, o patamar de menos de 113 mil pontos na semana passada. Agora, o quadro hoje é que as Treasuries seguem firmes e fortes e atingindo série histórica acima dos 5% no título de 10 anos. Isso está fazendo o quê? Que o mercado como um todo tema em arriscar em ativos e está preferindo se proteger na renda fixa americana. Consequência disso são as bolsas de valores, em sua maioria em queda. E uma notícia também dessa manhã, o boletim Focus do Banco Central, divulgado agora há pouco, na manhã, revelou que as projeções para a inflação de 2023 e 2024 continuam caindo. A estimativa do IPCA para esse ano diminuiu de 4,75% para 4,65%. Portanto, há menos previsão de inflação nesse período. Reflexo é da redução dos preços da gasolina pela Petrobras. A previsão de inflação para 2024 caiu de 3,88% para 3,87%. Quase a mesma coisa. As projeções para o PIB deste ano recuaram de 2,92% para 2,90%, crescimento um pouco menor. Já as estimativas para a taxa Selic e o câmbio permanecem as mesmas. Nessa semana a gente vai ter aí pela frente 2 pautas importantes no cenário econômico brasileiro e também principalmente para o Ministério da Fazenda. O que deve ser votado essa semana? Primeiro é a reforma tributária e a segunda é a taxação dos fundos exclusivos, também conhecidos como super ricos offshore. A liberação da tributação é importante para o governo federal, já que os valores arrecadados vão entrar naquela conta lá de tentar o déficit zero já no começo do ano que vem, que é o que determina a meta do arcabouço fiscal. Vamos então fazer o nosso primeiro giro aqui das bolsas europeias. Muitas já fecharam e a gente já vai trazer aqui as informações mais atualizadas. Olha, é um fechamento misto, viu? A guerra entre Israel e Hamas, que está mantendo os investidores nervosos no início dessa semana, também é um reflexo aqui do que a gente está vendo nas bolsas de todo o mundo. Inclusive naquele índice Stocks das empresas europeias, o Stocks 600, que cedeu 0,11%. Na semana passada, esse índice chegou a cair 3%, com preços da maioria dos metais básicos atingidos por toda essa tensão geopolítica. Já as ações imobiliárias sensíveis às taxas bateram seus níveis mais baixos desde 2012 na Europa. Entre os principais movimentos do dia, a Volkswagen, que caiu 0,87%. Aliás, a gente vai trazer daqui a pouquinho uma nota relativa à Volkswagen no Brasil, a General Motors do Brasil. Há uma movimentação intensa hoje, depois do fim de semana de demissões. As fábricas da Volkswagen amanheceram sem funcionar, porque os funcionários, os metalúrgicos, estão parados em greve, então a gente vai atualizar também essa notícia. Mas esse índice que a gente traz é o índice justamente da Europa. Uma queda da Volkswagen de 0,87% e que é um nível mais baixo desde abril de 2020, depois que a montadora reduziu sua perspectiva de margem de lucro para o ano. Já no setor de saúde, o Indivior saltou 5,17%, depois que a farmacêutica disse que vai pagar 385 milhões de dólares para resolver uma ação judicial. Então vamos ver como que fecharam as bolsas aqui. Frankfurt, na Alemanha, estável, 0%, nem caiu, nem subiu. Londres, deixa eu ver aqui, FTSE 100 com 0,87% de queda. França, Paris, CAC 40 em alta, 0,50%. E Madrid, na Espanha, aqui uma queda de 0,37%. Vamos ver agora a nossa Bolsa de Valores brasileira. Vou trazer aqui para vocês o nosso Profit, porque a nossa Bolsa, como a gente falou, começou em baixa,
depois foi se aproximando da estabilidade e nesse momento aqui, ó, dá para a gente ver uma alta de 0,18%, ganhos importantes, voltou para o patamar de 113.360. O volume negociado agora está em 8,41%. O que foi tão determinante para a virada da Bolsa? Então, abriu no vermelho e agora está no verde. O que foi mais determinante foi justamente, deixa eu até mudar aqui para volume, para a gente conseguir visualizar melhor. Em vez de variação diária, eu vou mudar aqui para a gente pegar o item aqui no nosso programa, no Profit. Bom, não está indo nesse momento, mas tem a ver exatamente com o que a gente registra na Vale. A Vale está aqui embaixo nesse momento, está pequenininho, não está funcionando o touch aqui nesse momento, mas o que a gente... Ah, agora acho que vai, hein? Deixa eu ver. Ah, agora foi. Vou mudar aqui para volume, para a gente ver exatamente o que aconteceu com a Vale. Olha aí, a Vale, então, estava em baixa junto com a Petrobras e estava levando a Bolsa toda para baixo. Depois, mais ou menos perto da hora do almoço, a Vale ganhou força, começou a se recuperar. Nesse momento aqui está em alta, inclusive, de 0,8%. Isso elevou o índice geral do Ibovespa, fazendo essa virada. Já a Petrobras continua em baixa e aprofundou um pouco essa baixa. Perto da hora do almoço estava em 4%, agora está em quase 6%, Petri 4%, Petri 3% com 5,15%. Então toda essa movimentação aí tem a ver justamente com isso. Vou até separar aqui a Vale, um intervalo de tempo de 15 minutos para a gente conseguir visualizar melhor então o que aconteceu nesta segunda-feira com os papéis. Você vê aqui 10 horas da manhã, o início do pregão até agora. Então, muitas barrinhas verdes e alguma barrinha em vermelho, o que está levando a essa volatilidade do papel da Vale e também, consequentemente, a Bolsa de Valores. A gente vai para a nossa primeira entrevista desta segunda-feira, para depois poder explorar um pouco mais desse painel, um pouquinho mais desses índices que a gente está vendo aqui. O nosso entrevistado aqui no estoque é justamente o Caio Sasaki, que é analista CNPI do portal do Trader, 1h41 da tarde. Oi, Caio, eu nunca falei com você aqui no estoque, né? Muito prazer. Bom saber que a gente vai ter essa parceria aqui pelos próximos dias aqui durante as férias do Gabriel. Bem-vindo mais uma vez. Fala, Maurílio, boa tarde, prazer imenso estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos acompanhar aí esse mercado, né? O que ele pode apresentar para a gente de interessante nessa segunda-feira, que tem bastante coisa para movimentar, né? A gente tem dados lá fora, a gente tem empresas importantes divulgando balanço e de pano de fundo todo esse contexto aí envolvendo os conflitos em Israel. Então, pelo menos volatilidade o mercado promete aí para os próximos dias. Bom, exatamente. Não sei se já estão compartilhando a minha tela aqui, eu posso comentar um pouquinho sobre os gráficos. Vamos lá, vamos começar. Já está na tela o seu gráfico. Show, vamos lá então. O índice ele segue numa tendência de queda, porém testando algumas zonas de suporte, né? Que já foram testadas há alguns dias atrás, ainda nesse mês aqui de outubro, brigou mais ou menos nessa região abaixo dos 114 mil. E hoje, pegando um intraday, deixa eu diminuir aqui esse time frame, a gente vê que o mercado ele já ensaia uma reação. Não está testando a máxima da sexta-feira, mas testa já um topo no intraday, e eu marcaria aqui esse ponto dos 300, mais ou menos 115.300, como um ponto de resistência importante, que se superado pode dar um fôlego extra para o índice buscar a máxima de sexta, tá? Então, no intraday, no curtíssimo prazo, temos uma expectativa mais compradora por enquanto, fazendo o índice futuro trabalhar em alta, né? Talvez ainda como reflexo desse apetite ao risco, temos, por outro lado, vou colocar aqui o mini dólar futuro, temos o dólar trabalhando em queda. Então essa é a combinação perfeita aí para um mercado com apetite ao risco. Dólar, jogar aqui no período diário, que nas últimas sessões ficou lateralizado, perdeu finalmente aqui a mínima da semana passada e vem negociando em queda. Isso tudo traz ali uma expectativa mais otimista de modo geral para o nosso mercado.
Pegando o gancho, então, desse otimismo, eu acho que vale muito citar alguns papéis que a gente já vem acompanhando há alguns dias, né? Começando ali por BB Seguridade, que a gente olhava na semana passada, vem trabalhando dentro de uma congestão, trabalha próximo do piso dessa congestão, né? Pode ser um timing interessante para compra. Embora não tenha um gatilho muito forte para entrar comprando, a gente sabe que é um trade que adota um stop relativamente curto em relação aos ganhos potenciais, né? E ainda somando a esse contexto mais otimista, podemos aproveitar o timing para entrar aí comprando BB Seguridade no dia de hoje. Outros papéis que me chamam bastante atenção são papéis do setor elétrico. Aí eu não tenho bem uma ordem, né? Eu vinha olhando ali Elet, a Engie, Equatorial. Vamos pegar por Elet aqui primeiro. Elet 6. É um papel que no período diário também caminha dentro de uma lateralização, mais próximo do piso, próximo de pontos de topo, que podem ser muito interessantes como gatilho de compra. Especificamente, eu vinha sinalizando essa região dos 38,45. No momento, 38,48, 38,50. Então, está praticamente em cima do topo, do ponto. Rompendo topos, pode ser também um ponto muito interessante, adotando essas mínimas aqui como ponto de stop. Se a gente volta aqui para o período diário, a gente nota que a gente está falando de uma operação que vai assumir ali R$1 na contramão de stop e para frente, podendo buscar um objetivo ali de mais de R$2. Então, é uma proporção de mais de 2-1 numa operação dessas aqui. Pode ser algo bem interessante para quem está buscando algum papel para comprar nesta segunda-feira para operações curtas, né? E quando eu digo curta, eu não digo necessariamente day trade, né? Pode ser uma operação que vai durar ali alguns dias, vai se encerrar ali no prazo de 1-2 semanas no máximo. Ainda no setor elétrico, eu acho que vale a pena dar uma olhada, então, na Engie Energisa. O papel vem trabalhando também em zona de topos, não vinha dentro de uma lateralização nos últimos dias, mas traz aí uma expectativa otimista. Fechou aqui um padrão de fundo duplo, o pessoal chama de W também, né? E trabalha em cima do eixo da figura, que é justamente essa região mais ou menos dos 45,80. Descendo para o intraday, a gente nota que o papel vem fazendo fundos ascendentes, seria uma boa oportunidade, então, uma entrada mais ou menos nessa região, admitindo aqui um stop em torno mais ou menos desse ponto aqui, ó, desses 44,60, que marca aqui os fundos, as mínimas trabalhadas na sexta-feira. Então, um outro papel ali interessante do setor de elétrica. E para fechar, como eu disse, um outro papel que vinha bem interessante é a EQTL. Esse já teve ali o gatilho, de certa forma, acionado, e é um gatilho que a gente vinha comentando nas últimas transmissões. Durante toda a semana passada eu falei desses 31,20, foi um ponto testado várias vezes, o famoso OCOI, né? Ombro, cabeça, ombro invertido, um padrão gráfico aí difícil de acontecer, porque precisa fazer uma onda pequena, uma onda maior e voltar a fazer uma onda pequena, mas demonstra que o mercado vem insistindo muito em cima de um ponto, no caso insistindo aqui no movimento comprador, rompeu. Esse, no caso, é só para sinalizar um trade que a gente já vinha comentando nos últimos dias e que, se porventura o mercado volta até essa região aqui dos 31,20, é uma boa oportunidade de compra. Vale ficar, então, portanto, de olho aí se alguém perdeu a oportunidade para uma segunda chance. Acontece com alguma frequência isso. Ô, Maurílio? Legal, Caio, legal. Posso pedir uma aí? Porque a gente teve hoje também um anúncio da maior gestora, BlackRock, justamente anunciando o aumento de participação na Cogna, que é uma empresa ligada ao setor de educação, né? Cogna. A BlackRock tinha, em 11 de outubro, quase 168 milhões de ações ordinárias. Isso representa 8,9% justamente das ações emitidas pela empresa.
E pelo que eu estava vendo agora há pouquinho aqui, estava indo bem a Cogna nessa segunda-feira, mas eu queria já que você expandisse um pouco mais para a gente ver o desempenho nos últimos dias, nas últimas semanas e hoje com esse anúncio da BlackRock. Vamos lá. É um papel que vem numa tendência de queda há quase 3 meses, né? Numa tendência convicta de queda. Eu diria que a alta de hoje é um movimento isolado dentro do que veio acontecendo nos últimos tempos. Porém, se a gente observar aqui ao longo desse ano, é um papel que subiu bastante. Eu costumo, nesses momentos, traçar ali o Fibonacci. Eu falo que o Fibonacci é a medida do bom senso, né? Porque ele muitas vezes dá uma noção de até onde o mercado pode retrair um movimento sem, contudo, anular uma tendência principal. Então, se isso daqui era uma tendência de longo prazo de alta, chegou num ponto bem perigoso, né? Chegou a perder essa última retração, que representa uma queda ali de 62% em relação ao topo, ou seja, algo próximo de 2/3 do movimento. Eu diria que está no limite do limite. Se reagir a partir de agora, ok, ainda conserva aí essa expectativa compradora, mas no que diz respeito ao histórico dos últimos 3 meses, temos hoje um movimento isolado. O que vale a pena olhar, de repente, é descer para um time frame menor, 15 minutos, talvez 30 minutos, e tentar observar se está entrando volume nesse movimento de hoje. Aparentemente sim, né? A gente tem um pico de volume aqui maior do que dos dias anteriores. E, sobretudo, que topos de curto prazo estão sendo rompidos. Então, temos aqui a máxima do pregão da última quinta-feira. Foi superado, a sexta-feira foi superado, quinta-feira, quarta-feira, 3 dos 5 dias da semana passada já superados. Não recuperou, né, a semana passada ainda no total, mas, de repente, vale a pena ficar de olho, né? Pode ser o momento da virada. A tendência lá é de queda, tá? Isso não tem como negar. A rigor, precisaria romper o último topo. E onde está o último topo? Nessa região. Tecnicamente, precisaria superar os 2,66 para termos ali, oficialmente, uma mudança de tendência no papel. Então, vamos ver. Acho que é questão de acompanhar. Eu não compraria o papel hoje, tá? Porque, como eu disse, corre o risco disso aqui ser apenas um movimento isolado. Eu prefiro, às vezes, até pagar um pouco mais caro e aguardar algumas outras confirmações do que tomar mais risco. Ou, de repente, fazer uma entrada parcial, né? Entra apenas com uma parte para garantir ali que você está dentro da operação e aumenta a posição conforme a gente obtém mais confirmações técnicas, Maurílio. Legal, legal, porque tem isso, né? É muito importante ter essa análise técnica aqui, ter essa opinião abalizada em dados, em números, justamente porque às vezes a gente vê só a notícia isoladamente e já faz o investimento sem um cuidado necessário. Então, muito importante esse seu alerta e essa tendência que a gente acabou de ver aí nos números, né, Caio? Caio, eu acho que dá tempo de mais um ainda, mas aí eu conto até com a sua ideia aí, com o seu bom senso, você que é mais experiente que eu aqui, porque teve hoje uma notícia a respeito de uma possibilidade do governo aumentar a quantidade de etanol presente no combustível, na gasolina, né? Mais etanol naquela mistura da gasolina. E não sei se por isso, ou só por isso, ou se são outros fatores, de qualquer maneira, o setor aqui de biocombustíveis, o setor agro, de uma certa maneira, está apresentando um bom desempenho. Eu vou sugerir para você a São Martinho, mas também poderia ser ou a Jalles Machado, ou a própria Raízen. Vamos fazendo o seguinte, escolhe uma dessas 3 e depois, se sobrar tempo, a gente vai pedindo a outra. Vamos começar por Raízen, pode ser? Pode ser, vamos lá. Vamos ver, 1h53 da tarde agora, então o Caio está separando ali para a gente ver exatamente como está esse papel nessa segunda-feira. Show, vamos lá, Maurílio. Raízen vem reagindo bem, né? Está num ponto interessante de mudança de tendência. A tendência ela é de queda, porém, como eu já havia falado, né, uma mudança ela confirma a reversão quando ela rompe um topo anterior. No caso, o topo anterior está nessa região. Isso depois de ter feito um fundo, o topo, um fundo superior ao fundo anterior. Isso já é meio que
uma construção de uma expectativa de reversão de tendência. Papel bem interessante nesse timing aqui, viu? Colocando aqui num time frame menor, eu acredito que pode ficar de olho nessa região aqui aqui mais ou menos o topo. 3,64, um pouco antes talvez, 3,62, como um ponto de entrada, né? Assumindo um stop abaixo desse fundo aqui, lá na região dos 3,40, mais ou menos. Papel bem interessante. E como eu sempre comento, acho que o melhor dos mundos é conseguir aliar a análise técnica com os fundamentos, com o cenário. Então, se a gente tem essa expectativa de que venha a favorecer os biocombustíveis, pode ser algo muito bom para o papel, que já vem apresentando, do ponto de vista gráfico também, um bom gatilho, um bom timing de entrada. Você está unindo aí o útil ao agradável, independentemente da escola com a qual você se identifica mais, né? Assim você está cercado pelas duas frentes, vamos dizer assim. Papel bem interessante, ao meu ver, para pegar ali uma reversão de tendência e um bom movimento de alta. Boa, Caio. A outra era São Martinho, aqui, né? Isso, o Vini liberou mais 2 minutos pra gente, vai dar pra gente falar de mais uma. Então vamos lá. São Martinho. Isso. Esse já é um papel que não tem tanta clareza assim nos movimentos. A gente nota que ele veio fazendo uma sucessão de topos descendentes nos últimos pregões. Se a gente olha num prazo mais longo, é um papel que está na tendência de alta, mas não temos um gatilho muito claro. Se tiver que escolher entre a Raizen e a São Martinho, eu fico com a primeira opção, que me parece mais interessante, mais nítida em termos de ponto de entrada. Mesmo descendo o time frame, tudo bem, tem uma região de topos aqui, mas não está tão bem desenhado em termos de contexto quanto a Raizen. Então, São Martinho pode ficar ali como uma segunda opção para quem gosta muito aí desse setor. E boa. Tinha mais um terceiro papel, esse... Tinha. Pode ser a Jalles Machado, então, para a gente fechar essa segunda-feira. Atualmente está em 0,94 no positivo a Jalles Machado, que também teve agora, recentemente, um anúncio relacionado à tendência do preço do açúcar também, que deve ser boa. A Índia deve diminuir a produção de açúcar, isso deve ser bom para o Brasil. Então, pode ser que tenha uma oportunidade aí. Vamos ver, Caio.
Então, R$ 5,00 pode arredondar aí o valor do giro também pelas bolsas de Nova York, que também estão operando nesse momento. E olha só, as três operando no positivo. Dow Jones com ganhos de 0,29%, S&P em alta de 0,66%, e a que mais ganha valor hoje é justamente a Nasdaq, com aumento de 1,16%. Deixa eu dar uma olhada também nas commodities, que a gente não falou ainda também sobre o preço do barril de petróleo. O Brent está operando em queda de 2,32%, o petróleo Brent valendo nesse momento $90 o galão, e o petróleo WTI está valendo $85,78, também queda de 2,61%, e aí vem justamente essa dúvida, essa tendência, essa constatação que a gente faz aqui justamente com a Petrobras nesse momento. Vou até abrir a Petrobras um pouco aqui para a gente ver mais detalhadamente. Deixa eu colocar a Petrobras aqui para a gente ver como está esse papel nesse momento aqui. Eu vou conseguir, vamos lá. Aí, deixa eu só digitar aqui para a gente ter um panorama um pouco mais completo. Vou pegar a Petri 4 aqui para a gente ter um comparativo que está com uma queda um pouco mais acelerada, nesse momento aí de 5,39%. Vou colocar em tela cheia e vamos escolher aqui, em vez do dia, vamos ver como é que foi amanhã de hoje e como está nesse momento. Então vamos colocar aqui de 30 minutos para a gente conseguir ter um panorama desse 23 de outubro. Ó. Então aqui o mercado abriu já com o Petrobras em baixa, depois uma reação, depois dali só para baixo, começou com a cotação de R$ 36,56 por ação, e agora R$ 35,77, uma queda nesse momento de 5,39%. E aí os questionamentos, né? Inclusive um dos diretores da Petrobras foi questionado sobre isso, porque existia uma certa preocupação, inclusive uma notícia foi vinculada hoje, aprovada pelo Conselho. E aí ele foi questionado, o diretor de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Carlos Travassos. E ele disse que essa queda até agora das ações da estatal é um movimento normal do mercado. Ele também afirmou que não enxerga o recuo como uma resposta negativa ao comunicado da companhia pela manhã, que é isso que a gente falou, que a Petrobras anunciou que o Conselho de Administração aprovou a criação de uma reserva de remuneração de capital, ou seja, aquele valor mensal que os acionistas recebem, nem sempre é mensal, no caso da Petrobras é trimestral, não vai vir com tanta intensidade. Parte daquele valor vai ficar parte vai ficar retida justamente nessa reserva de remuneração de capital. Então havia a expectativa que isso pudesse ser exatamente uma reação do mercado, isso aqui que a gente está vendo. Mas segundo esse diretor, não é por isso. Ele tem a ver muito mais com o cenário externo, a queda do barril do petróleo, e que isso que está levando à desvalorização da ação da Petrobras. Lembrando que a semana passada essa ação chegou na máxima histórica por 2-3 dias seguidos. Então também, de uma certa maneira, uma queda já era prevista dentro da média ali, para ficar na média, né? Agora, quanto a essa criação desse fundo de reserva de remuneração, a proposta ainda vai ser enviada para deliberação pelos acionistas numa assembleia que será convocada futuramente. A companhia também enviará aos acionistas uma proposta que exclui vedações para indicação de administradores prevista na lei das estatais, que são consideradas inconstitucionais pelo STF. O diretor, o Travassos, afirma ainda que, no geral, os investidores da companhia compreendem as decisões da atual gestão e, conforme o comunicado, essa criação da reserva não vai alterar a política de remuneração dos acionistas. Um assunto para a gente acompanhar ao longo do tempo, ao longo dos dias e as repercussões de que tudo isso vai acontecer. Então a gente está aqui no BMC Stock, daqui a pouco tem o marketing e depois o closing no fechamento do mercado. A gente está atento a toda essa movimentação e a possíveis declarações para falar sobre tudo isso.
No bloco anterior, na hora de falar das bolsas de valores da Europa, eu falei sobre a Volkswagen, que foi um papel desvalorizado nessa segunda-feira. E aqui no Brasil, a General Motors demitiu funcionários de 3 fábricas. São das unidades de São José dos Campos, São Caetano do Sul e Mogi das Cruzes. O motivo, segundo a empresa, é a queda nas vendas. Os funcionários receberam um telegrama, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e de São Caetano do Sul. O número de trabalhadores afetados não foi divulgado nem pelo sindicato, nem pela empresa. Isso foi no fim de semana, no sábado. E como consequência, nessa segunda-feira, 3 movimentos grevistas começaram nas fábricas. Segundo o sindicato, as unidades só voltarão a produzir depois que a General Motors cancelar as demissões. A empresa explicou oficialmente que entende que a adequação é necessária e que essa mudança, essas demissões, vão permitir que a companhia mantenha a agilidade de suas operações, garantindo a sustentabilidade para o futuro. Eu tenho aqui 2h10 da tarde, eu tenho aqui mais uma informação de uma empresa da Estapar, que divulgou uma prévia operacional do terceiro trimestre, revelando uma receita líquida de 350 milhões de reais, um aumento de 18% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse crescimento da Estapar foi impulsionado principalmente pelo aumento no número de vagas em setores como shopping centers, hospitais, edifícios comerciais e aeroportos. As receitas das plataformas digitais representaram 16,8% da receita total do terceiro trimestre. 2h10, agora a gente recebe aqui no estoque Fernando Pereira, analista da BitJet. Oi, Fernando, obrigado por você estar aqui com a gente gente vai falar de um assunto quente aí, né? Bem-vindo. Muito obrigado. A gente começa, então, eu queria entender por que a gente está abordando todos esses temas aqui, principalmente porque a gente está falando de uma aprovação, uma sugestão, né, de aprovação das ETFs num relatório do JP Morgan. Que peso tem essa sugestão? Que peso tem as palavras desse relatório nesse mercado que para muita gente ainda é novo, para mim especialmente ainda é bastante novo, mas que já tem um espaço garantido aí na carteira de muitos investidores? Assunto importantíssimo, né? Acho que antes da gente falar sobre o peso desse ETF, é legal explicar o que é o ETF e a importância dele. Sim. O ETF ele é um fundo de investimento que permite que investidores se exponham ao mercado de criptomoedas, né? O mercado de criptomoedas, apesar de chamar muito a atenção por conta da possibilidade de autocustódia dos seus investimentos, das suas criptomoedas, esse tipo de prática não é muito peculiar e interessante para investidores grandes, como grandes custodiantes, players institucionais. Eles não querem custodiar suas próprias moedas, o que soa até contraditório com o propósito das moedas. Mas quando a gente leva isso para o nível institucional, isso acaba sendo um ponto bastante importante. Até, por exemplo, o ouro, né? Qual que é a forma dos grandes players investirem em ouro? Por ETF, por fundos de investimento. Eles não querem custodiar as barras de ouro. O mesmo acontece com as criptomoedas. Então, quando a gente tem no radar a aprovação de ETFs de criptomoedas, a gente vê uma possibilidade de entrada de players institucionais nesse mercado. E um ponto muito importante a gente analisar agora é um relatório que foi emitido pela JP Morgan na última quarta-feira. Na verdade, a gente já tinha indícios de que essa data poderia ser a data da aprovação do ETF de Bitcoin por conta de um relatório emitido pela Bloomberg algumas semanas atrás, onde ela noticiou que a possibilidade de mais ou menos 90% de que um ETF, o primeiro ETF à vista de Bitcoin, saia até o dia 10 de janeiro de 2024, seja realidade. E agora a JP Morgan voltou a afirmar isso no relatório da última quarta-feira, falando que isso provavelmente vai acontecer. A gente teve aprovação de ETF de mercado futuro de Ethereum no começo desse mês, que chamou bastante atenção, mas um ETF de Bitcoin é o que mais chama atenção por conta dos players que estão envolvidos, né? A gente tem grandes nomes como, por exemplo, Grayscale, ARK Invest e até a BlackRock, a maior gestora do mundo, que está de olho e quer lançar um ETF de Bitcoin. E para quem está acompanhando, Fernando, e já tem algum investimento em Bitcoin, muda alguma coisa? Sem sombra de dúvida. Quando a gente olha para essa possibilidade, a gente vê muito dinheiro entrando no mercado.
A gente pega a BlackRock, por exemplo, que é uma custodiante que tem mais de 10 trilhões de dólares investidos no mercado. Só para a gente ter base desse valor, é maior do que o PIB anual de países como, por exemplo, Rússia e Brasil. Então, é uma custodiante que tem muito dinheiro, é uma gestora que tem muito dinheiro. E quando a gente vê esse player, né, o maior player do mundo, querendo entrar no mercado, a gente traz uma demanda para a moeda que acaba subindo. Na segunda-feira passada, a gente teve uma fake news emitida aí por um dos maiores portais de notícias do mundo de criptomoedas, falando que esse ETF da BlackRock havia sido aprovado. Foi uma mentira, mas a gente viu o Bitcoin subir 10% de uma hora para outra naquele dia, por conta da demanda que poderia vir ao mercado, e isso acaba trazendo mais volatilidade para o preço. E demorou quanto tempo para desmentir essa fake news? Cara, foi coisa de 1 hora, menos que isso. Em 15 minutos o ativo valorizou 10% e depois voltou e acabou fechando o dia na faixa aí de 3%, 4%. Então foi um movimento muito rápido. E se em 1 hora a gente viu um movimento desse tamanho, imagine quando essa notícia for de fato realidade, o quanto o Bitcoin pode valorizar. E um ponto importante que a gente está vendo no mercado hoje é que essa valorização ela acabou voltando durante o dia na semana passada, mas no restante da semana a gente valorizou tudo de volta. Então os 10% que a gente valorizou na segunda, ele voltou e agora a gente já chegou ao mesmo patamar de preço. Por quê? Porque os investidores estão entendendo que essa aprovação vai acontecer de qualquer forma. Não foi agora, como noticiou a Cointelegraph, mas ela deve acontecer em breve. Tem um nome para mim aqui, eu não sei se vou pronunciar certo. Tether, é isso? Tether. Aqui no Brasil a gente fala Tether, né? A gente é brasileira. O que é a Tether e por que ela também está em alta agora nesse mercado? Ponto bastante importante. A Tether ela é a maior stablecoin do mercado hoje. É uma moeda que ela é lastreada em dólar. O Tether é uma criptomoeda que vale $1. Então você investir em Tether é a mesma coisa que você investir em dólar. E por que é importante a gente citar essa moeda? Porque um relatório recente mostrou que a maior parte dos investidores brasileiros hoje que investem em criptomoedas, mais de 80% dos investidores de criptomoedas no Brasil investem em Tether. Então ela é uma ótima porta de entrada pelo mercado. E se a gente pega o top 10 ali de capitalização de mercado do mundo, a gente vê a Tether figurando sempre ali entre as 5 primeiras. Então é uma das maiores criptomoedas do mundo. E por que é interessante a gente falar sobre a Tether hoje? Apesar de ser uma das maiores do mundo, é uma moeda que sempre teve um determinado risco, porque ela nunca foi muito clara em relação às suas reservas. A Tether, ela nunca de fato conseguiu comprovar que ela possui todos os dólares que ela diz ter, que ela emitiu. E é por isso que algumas pessoas preferem, por exemplo, investir, quando se fala em stablecoins, em outras moedas, como a USDC, a moeda da Circle, que todos os meses comprova a sua reserva. E a Tether, ela virou assunto nessa semana, porque ela prometeu que a partir de 2024 ela vai comprovar diariamente toda a sua reserva. Então acaba trazendo mais transparência e segurança para o mercado como uma das maiores criptomoedas do mundo. Interessante. E, Fernando, para quem ainda não diversificou seus investimentos, ainda tem algum tipo de receio a esse tipo de moeda, ao Bitcoin exatamente, que tipo de conselho você dá? Aqui a gente tem um público muito focado exatamente nesse tipo de investimento, né? Em vários tipos de investimento, que fogem mais da renda fixa, que arriscam um pouco mais. Quais são os fatores primordiais antes de uma escolha, antes de um investimento, e como dar o primeiro passo? Existem diversas formas da gente ingressar no mercado, né? Para aqueles que gostam da ideia da autocustódia, a melhor forma é por meio de uma corretora centralizada ou até mesmo de uma corretora descentralizada, onde você pode comprar seus bitcoins, suas criptomoedas, enviar para uma carteira de sua posse e fazer a autocustódia, como a maioria das pessoas gostam. Mas se você ainda tem um pouco de receio, não está apto a essa tecnologia, uma forma interessante de investir é por meio de fundos de investimentos. A gente não tem o ETF Spot da BlackRock ainda, como a gente comentou, mas aqui no Brasil a gente tem opções interessantes de ETFs que investem em Bitcoin. Então, por meio de um ETF, você pode se expor a criptomoedas. Enfim, são diversas formas e com certeza é um ativo que precisa estar na sua carteira hoje em dia. Exato. E essa notícia mesmo que você trouxe a respeito dessa fake news, né, dessa notícia falsa divulgada na semana passada, isso de uma certa forma não abala um pouco a credibilidade do mercado? Ou na verdade é o momento também de pensar assim, não tem nada a ver, quem espalhou a fake news não tem necessariamente a ver
com o mercado? Ele poderia espalhar fake news de qualquer outro papel ou de qualquer outra commodity, por exemplo? Não só poderia, como acontece. A gente já viu diversas fake news sendo espalhadas sobre papéis grandes no mercado que trouxeram bastante volatilidade. É comum no mercado financeiro, a gente já viu isso diversas vezes. E muito pelo contrário, eu acho que não abala a credibilidade do mercado de criptomoedas. Muito pelo contrário, uma notícia dela, ela mostra que é o momento correto de estar entrando nessas moedas. Quando a gente vê que um simples tweet, né, uma notícia rápida que foi desmentida, traz uma valorização absurda para uma moeda que já vinha subindo quase 100% ao ano, como o Bitcoin, a gente vê, opa, peraí, aqui eu tenho uma oportunidade de investimento, eu posso estar entrando num momento interessante, já que a gente vê grandes bancos, como por exemplo o JP Morgan, que é um dos maiores do mundo, e grandes plataformas como a Bloomberg, falando que esse ETF, de fato, ele vai ser aprovado, então pode ser um momento interessante de estar investindo e surfar uma possível aí, nova alta do mercado. É isso mesmo. Em termos de plataformas também, são muitas as opções também, né, na hora de fazer a escolha, fazer o investimento, e elas são acessíveis. Exatamente, são acessíveis. Eu mesmo trabalho em uma delas, né, sou gerente de conteúdos da Bitget. É uma das diversas corretoras que você pode estar investindo em criptomoedas, e hoje é muito fácil, né? Um diferencial que a gente tem do mercado cripto para o mercado acionário é que você pode começar com qualquer valor. R$10 que você tiver na conta, você já pode sair comprando uma fração de Bitcoin que a gente chama de satoshis. Perfeito. A gente agradece a sua participação aqui no BMC Stock desta segunda-feira, Fernando, e quando quiser pode voltar para falar com a gente sobre esse tema. Muito obrigado. 2h19 pelo horário de Brasília, a gente segue acompanhando o nosso mercado. Eu vou trazer agora aqui um destaque, mais uma vez, do dólar, que agora continua ali perto dos R$5, nesse momento com uma queda de 0,84% o dólar. O Ibovespa também nesse momento está bem próximo do que a gente já mostrou aqui mais cedo, passou dos 113.500 pontos e está se valorizando em 0,33%, 9 bilhões e 500 milhões de volume negociado nesse momento, que são 2h20. Então a gente tem ainda mais 2 horas e 40 minutos do mercado brasileiro aberto, funcionando e trazendo e a gente vai acompanhando aqui ao longo da nossa programação. Nos Estados Unidos, a Nasdaq continua em alta, a S&P 500 em alta, mas Dow Jones virou. Estava em alta e agora acaba de seguir para o patamar negativo. É pouquinho, 0,01%, mas está no patamar negativo. O petróleo também mantém a queda, nesse momento 2,24% do petróleo Brent e 2,55% do petróleo WTI. O ouro também nesse momento apresentando uma queda discreta de 0,33%. O ouro, que é uma reserva segura, né, que muita gente aponta, os economistas, os especialistas, em situações de guerra, por exemplo, é uma opção para quem quer proteger um pouco mais o seu patrimônio. Aliás, eu quero aproveitar para trazer aqui uma notícia que acabou de ser divulgada pelo Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, e justamente o conflito entre Israel e Hamas e também a guerra na Ucrânia foram assuntos dos dois presidentes. Lula falou da situação dos brasileiros em Gaza e reiterou a urgência da criação de um corredor humanitário que permita a saída dos estrangeiros e também a entrada de remédios, água e alimentos. Segundo o relato do Planalto, os dois presidentes concordaram quanto à necessidade de que cessem os bombardeios na faixa de Gaza e a imediata libertação dos reféns. Putin comentou a proposta brasileira no Conselho de Segurança da ONU, que acabou sendo vetada pelos Estados Unidos, e lamentou que após tantas décadas não tenha sido encontrada a solução para a criação do Estado palestino. A gente também segue acompanhando as movimentações no exterior e para ver os impactos que elas podem trazer. Agora eu vou separar aqui a nossa Bolsa de Valores por setor para ver justamente como está. Hoje, né, da hora do almoço para cá, tá uma maravilha a Bolsa de Valores, com tudo, praticamente todo mundo no verdinho,
muitos setores. Na nossa primeira entrevista a gente falou do setor de educação, que também está indo muito bem hoje, com papéis valorizados. Vou até colocar aqui novamente a variação por variação para a gente tentar justamente localizar. Então hoje a empresa que está mais em alta, com os papéis mais valorizados, é justamente a CVC, com 12,40% de valorização. A Gol também, 6,67%. A Azul também com 5,5%. Tem a ver, essas empresas relacionadas à aviação e viagens, tem a ver justamente com essa queda do valor do petróleo, que está ajudando, está sendo um incentivo, né, para que o mercado nesse setor fique um pouco mais otimista, um humor um pouco melhor. Por outro lado, aqui nas quedas, né, é um setorzinho, é uma linha só, né, bem pequeno, mas tem aqui a nossa principal empresa da Bolsa de Valores, podemos dizer assim, que é justamente a Petrobras, Petri 4 e Petri 3, que está caindo. Vou até ver nesse momento quanto está exatamente Petri 4, 5,63, a ação sendo negociada a R$ 35,71. E aí, aí pode ter a ver com vários fatores, justamente esse que a gente falou da queda do petróleo, e tem também com essa mudança na política de indicação de administradores que está justamente derrubando as ações. A empresa já destacou que essa criação dessa reserva, que é justamente para os acionistas, não vai alterar exatamente a política de remuneração aos acionistas. Porém, o mercado está desconfiado e está atento exatamente a toda essa movimentação e para onde vão esses papéis. Petrobras, que na semana passada atingiu números históricos, o valor mais alto do papel na sua história, e agora registrando exatamente essa perda importante nesta segunda-feira, 2h25 da tarde. Então a gente tem aí mais 2 horas e 35 minutos do mercado aberto. Vou trazer aqui mais um giro das bolsas americanas, que a gente falou agora há pouco da virada de Dow Jones, justamente começou uma queda agora um pouco mais acentuada. Dow Jones com queda de 0,05%, S&P 500 e Nasdaq continuam no positivo. Vamos ver o que a gente tem aqui. Nosso programa está quase chegando ao final. Daqui a pouco tem o BMC Market com o Felipe Nascimento e com o Marco Saravalli. E a gente também vai estar aqui ligadinho, acompanhando exatamente o que está acontecendo no mercado. A gente falou um pouco também sobre esse conflito, né, sobre Israel e o Hamas. E uma pesquisa conduzida pelo Bank of America revela que o risco geopolítico está ganhando um destaque como uma das preocupações dos investidores globais. O principal foco de preocupação desses investidores continua sendo a alta inflação e suas implicações nas taxas de juros. Mas esse conflito também em curso no Oriente Médio, embora no começo tenha tido um impacto mais limitado, agora já pode estar aumentando a incerteza entre os investidores. E muitos deles podem estar adotando essa postura exatamente mais cautelosa em suas estratégias, né? Vendo exatamente o que pode acontecer. Esse então é a pesquisa, o resultado da pesquisa conduzido pelo BOFA, o Bank of America, tratando exatamente sobre esse tema. 2h27 da tarde, o nosso BMC Stock está chegando ao fim. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre o mercado, aprendendo um pouquinho também sobre o que está acontecendo, aprendendo com os nossos entrevistados, já que a gente está aqui para isso. E agora você vai ficar com o BMC Market, que é com o Felipe Nascimento e com o Marco Saravalli. E eu volto depois, às 4 da tarde, junto com a Isabela, no nosso fechamento do mercado no BMC Closing. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente se vê de novo a partir da 1h30 da tarde, horário de Brasília. Um abraço e até a próxima. Valeu! BMC News. Informação que gera valor. Olá
pessoal, eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12h30 aqui na BMC News. Aguardo você. BMC News. Informação que gera valor. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as